curso de instalações hidrossanitárias. A gente está chegando aí nos dois últimos assuntos, né? Esse agora é instalações prediais de esgoto sanitário, a gente vai ver a parte de esgoto e depois a gente vai ver a parte de combate a incêndio. Essa parte de esgoto, ela é dividida em 5 arquivos, tá? O primeiro deles, que é esse que a gente vai ver hoje, fala ali, sempre como o primeiro arquivo fala de normas, né? Introdução, conceitos, algumas definições, tá certo? Então vamos a ele, vamos diretamente a ele. Então, primeira parte, instalações prediais de esgoto sanitário, IPES, né? Nossa abreviatura aqui no curso é IPES, IPES, tá? Introdução e normas. Primeiro norma, né? Primeira coisa que a gente tem que conhecer o que é a norma. A norma de esgoto, sistemas prediais de esgoto sanitário, seu projeto e sua execução, ou seja, projeto e execução, é a NBR 8160, tá? Então a gente já viu a NBR 5626 para água fria, 7198 para água quente, 10844 para águas pluviais, tá? Vimos algumas normas acessórias ali para materiais de tubulação e tudo. O próprio sistema de água quente também, tá? Mas agora, para esgoto, a NBR que manda, a NBR rainha, é a NBR 8160. Por favor, eu tenho me encontrado com vocês nos encontros virtuais, tenho perguntado quem tem feito download das normas e só um aluno está respondendo que está fazendo. Olha, isso é muito sério, tá? As normas são o teu principal norteador. Se você não fizer o download das normas, você realmente vai estar comprometendo o seu estudo. Então você tem que dar uma lida nessas normas, tá? Você tem que dar uma lida nessas normas e não nos slides, tá? Os slides são alguns trechos retirados da norma, mas elucidados da norma, mas a norma é bem maior do que os nossos slides, tá? Então, NBR 8160. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer aqui uma distinção entre os sistemas de esgoto e os sistemas de drenagem, que no Brasil há essa confusão, e eu até mencionei, quando a gente viu drenagem, essa questão de muitas construções mandarem suas águas pluviais para o sistema de esgoto, ou seja, ligarem, conectarem as instalações prediais de águas pluviais com as instalações de esgoto. E isso você não vai fazer. Veja essa explicação aqui, ó. Em termos de sistemas de esgoto, tá? Nós temos essa divisão, essa classificação. Então vamos lá. A primeira coisa é um sistema individual. Professor, o que é um sistema individual? É aquele sistema que a unidade habitacional vai fazer quando naquela rua onde aquela unidade existe não há provimento de esgoto público, de esgoto coletivo. Então não há coletor de esgoto naquela rua, tá? Então você vai ter que, abre aspas, se virar sozinho. Então deixa eu fazer uma pergunta aqui. Como é que as cidades crescem? Vamos tentar entender como é que crescem as construções imobiliárias. Como é que o imobiliário de uma cidade cresce? Então tem um bairro ali, um bairro promissor, mas até agora é um bairro nu, não há construções, né? Há uma região onde tem um terreno muito grande, uma construtora ou uma imobiliária, uma incorporadora compra esse terreno e resolve fazer ali um loteamento, né? Isso aí dá nome a bairros, conjunto isso, conjunto aquilo, loteamento isso, que depois o nome do loteamento vira bairro. Então é assim que as cidades crescem. Esse loteamento, inicialmente, se você for prestar atenção nas propagandas comerciais que você vê na TV de loteamento, vai perceber que o loteamento é tanto mais caro quanto esse loteamento for servido de coleta de esgoto, de abastecimento de água, né? O pessoal fala até assim, água encanada, de luz elétrica, de arruamento, né? Então tem todos esses serviços aí que vão fazer com que o teu loteamento seja um sucesso maior ou menor, ou até um fracasso, tá? Agora eu te pergunto, você vai deixar de comprar um lote onde tudo parece caminhar para que aquele bairro ali seja o bairro do futuro, o lote do futuro, o loteamento do futuro? Você vai deixar de comprar um lote porque o poder público ainda não colocou a rede coletora de esgoto na frente da rua? Você acha que primeiro o poder público passa uma rede de esgoto no meio do nada para depois as pessoas quererem construir ali ou não? Não, não é assim que as coisas funcionam.
Então, primeiro os loteamentos vão acontecendo, primeiro você vai comprando o seu lote, vai construindo sua casa, faz a sua solução individual, isso aqui também é chamado de solução individual, tanto para água quanto para esgoto, e depois de algum tempo, quando várias outras casas estão construídas, quando outros loteamentos foram lançados ali, também foram vendidos, aí sim o poder público, a concessionária, ela vai fazer um estudo de viabilidade econômica e técnica e vai resolver passar por ali aquele sistema público de coleta de esgoto. É lógico que nisso tudo aí não é só a viabilidade econômica e técnica. Tem também a pressão que a comunidade faz, tem a questão política também, né? É óbvio que bairros de poder aquisitivo mais elevados conseguem fazer uma pressão maior junto ao poder público para que passe logo ali a execução da coleta pública de esgoto. Então tem essas questões. Agora, voltando ao cerne da questão, se você compra um lote, esse lote não é obrigado a passar na frente, na rua ainda, no sistema público de esgoto. Então você faz uma solução individual. Qual seria? Você constrói uma unidade de tratamento, que é uma fossa séptica, e uma unidade de destinação final desse efluente líquido, desse esgoto, tá? Que é o teu sumidouro. Então, fossa séptica e sumidouro são unidades de, respectivamente, tratamento e destinação final. Embora o sumidouro ainda também dê um tratamento também, mas ele é feito para que o destino final seja a disposição no solo, tá? Só curiosidade, professor, em termos de abastecimento de água, o que é que seria para mim aí uma solução individual? A solução individual para o abastecimento de água é o poço profundo, né? É você captar a água de um manancial subterrâneo no teu próprio lote, no teu próprio quintal, ok? Então, quando você não tem, quando que eu construo essa opção aqui? Quando eu não tenho, quando eu não disponho de sistema público, de rede pública de coleta de esgoto na minha rua. Professor, eu construí a solução individual, 5 anos depois a prefeitura colocou a rede pública de coleta de esgotos na frente da minha casa. Eu sou obrigado a fazer a ligação predial? Você é obrigado a fazer a ligação predial. Então você vai fazer uma pequena adaptaçãozinha, um bypass, um desvio na tubulação, que antes ia para essas duas unidades, né, físicas, a fossa e o sumidouro. Tu faz um desviozinho e manda direto para o coletor predial, tá? E aí você pode até eliminar essas unidades porque elas não vão ser mais necessárias. Ou pode continuar usando, mas aí você tem que eliminar o sumidouro. Você usa a fossa, mas elimina o sumidouro realmente, porque você não vai poder mais dispor no solo pela questão ambiental, e você vai mandar para a coleta pública, ok? Professor, ok, entendi. Então, quando eu não tenho a coleta pública de esgoto, eu faço a minha solução individual. Eu não deixo de comprar meu lote. Exato. Agora, quando eu tenho, aí eu tenho um sistema coletivo, um sistema urbano, ou sistema público mesmo, né? Ou sistema público, tá? E os sistemas públicos, eles se subdividem em duas categorias: o unitário e o separador. E logo nesse slide eu vou apresentar, embora nos outros slides eu vá mostrar um por um, o sistema unitário, também chamado de sistema combinado, é aquele sistema aonde, veja só, as águas pluviais, as águas do sistema de drenagem, juntamente com o esgoto, caminham por uma única tubulação, um único sistema. Professor, na prática, como é que seria isso? Na prática, na instalação predial, que é o assunto do nosso interesse, você iria fazer o seu sistema, a sua concepção de águas pluviais, mas ao invés de você encaminhar aquela tubulação final para a sarjeta, você encaminharia, por exemplo, para a sua fossa séptica ou, na verdade, para a rede coletora. Tá? Você encaminharia para a rede coletora. Isso de esgoto. Isso daí seria um sistema combinado. Então, no sistema combinado, 100% da água pluvial, 100% da precipitação, ela é encaminhada para o sistema de esgoto, certo? Eu tenho aí 100%, significa o quê? Que tanto aquilo que precipita dentro do meu lote, no meu telhado, nas minhas áreas impermeabilizadas e que eu vou drenar, que nós já estamos isso em drenagem, tanto aquilo que precipita dentro do meu lote, ou seja, as instalações prediais,
eu vou conectar com a minha instalação de esgoto, como também lá na rede pública, tudo aquilo que precipita na parte pública, ou seja, na rua, tá? Ela é encaminhada para a sarjeta e depois vai ser encaminhada para essa mesma tubulação de esgoto. Isso daí seria um sistema combinado, tá? Bom, mas o que não é combinado é separado. Então eu tenho aqui o sistema separador, que pode ser parcial ou absoluto. Nós vamos ver isso aí nos próximos slides, senão não faz sentido eu ver os próximos slides. Vamos para frente. Então, só para ilustrar que o sistema individual é aquele que é formado por fossa, né, que é o tanque séptico, e aqui ele coloca fossa séptica ou fossa seca. Nós temos uma disciplina no nosso curso optativa, que é dada por mim, chamada Sistemas de Esgoto e Drenagem. Nessa disciplina, eu ensino vocês não só a parte do dimensionamento das fossas, como também a norma, a NBR 7129, como também a parte do tratamento em si que a fossa séptica dá ao teu esgoto, tá? Mas eu tenho a fossa e tenho o sumidouro, que não está aparecendo aqui como sistemas individuais, como sistema individual, ok? Não é o foco aqui do nosso assunto hoje, aqui é só para dizer que o sistema individual é assim, tá? O nosso foco nem é, na verdade, sistemas públicos, o nosso foco é a instalação predial de esgoto, tá? Então vamos lá. Mas aí o que não é separador é combinado, né? Então olha o que está escrito aqui, ó. As águas residuárias, os esgotos, os efluentes, né? Tanto domésticas como industriais, tá? As águas de infiltração, sim, infiltra a água no sistema público de rede coletora de esgoto, tá? Mas isso é assunto lá para a disciplina de sistema de esgoto. E as águas pluviais veiculam por um único sistema. Então, se você olhar essa figura aqui, você vai perceber que essa tubulação aqui está vindo lá da sarjeta, está vindo lá da rua. Isso aqui é água pluvial, está caindo nessa tubulação maior. E essa outra tubulação aqui é o teu coletor de esgoto que está indo lá para tua casa. Aqui está o muro, está indo lá para tua casa. Aqui está o muro depois do muro, tá? Então, no sistema combinado, todo mundo vai para uma única tubulação. Bom, no sistema separador, e aí eu falei que nós temos o sistema separador parcial e o sistema separador absoluto. Veja como é o parcial, ó. Uma parcela das águas de chuva, aquela parcela que provém dos telhados e pátios das casas, das edificações particulares e não públicas, são encaminhados junto às águas residuárias, junto ao esgoto e às águas de infiltração para um único sistema de coleta e transporte de esgoto. Olha só o que é que ele está dizendo, pessoal. Esse sistema diz o seguinte, ó, ele não separa o esgoto, mas ele separa a drenagem. Ele diz o seguinte: toda a chuva que cair na minha propriedade particular, seja no meu telhado, no muro, no meu pátio, né, e que eu for drenar, eu vou encaminhar isso daí para o sistema de esgoto, tá? Professor, qual é a diferença para o combinado? A diferença é que a chuva que precipitar lá na rua vai ser encaminhada para o sistema de drenagem. Então, caiu no leito da rua, vai para a sarjeta, da sarjeta desce para a tubulação e desce para a drenagem. Tá? Agora, o que cai na propriedade particular, no que diz respeito à instalação predial, eu vou fazer uma coisa conjunta. Água pluvial indo para o sistema de esgoto. Esse daqui é o sistema separador parcial. Ele implica na existência de dois sistemas, o de esgoto e o de drenagem. Né? Ele implica na existência de dois sistemas, o de esgoto e o de drenagem. Tá? Bom, antes de falar de características, vantagens e desvantagens, eu já... Pego pela palavra, né? Desvantagens do sistema separador parcial. Olha só, antes de ler, eu quero fazer alguns comentários. Pessoal, em drenagem, em águas pluviais, nós já comentamos que, por exemplo, no nosso Nordeste brasileiro, nós temos aí uma situação muito inóspita, né? Porque chove no Nordeste, chove muito, mas esse muito não diz respeito à frequência, ele diz respeito à intensidade. A intensidade das nossas chuvas aqui é muito grande, né? Então significa o quê? Que chove muita água num pouco espaço de tempo, num pouco intervalo de tempo. E eu tenho que ter um sistema de drenagem robusto o suficiente para drenar essa quantidade de água.
né? Então, beleza. O que é que ocorre? Então, eu tenho que ter um sistema que vai fazer o seguinte, vai trabalhar só, principalmente no Nordeste, de vez em quando, né? Vai trabalhar mais em alguns meses, alguns poucos meses do ano, e nesses poucos meses do ano, em alguns poucos dias. Mas nesses poucos dias vai trabalhar muito, igual um escravo, tá? Então eu tenho que ter um sistema bem robusto. Durante aquela época ali, eu tenho uma vazão muito grande passando pela tubulação de drenagem, né? Porque é água da chuva. E essa vazão, acredite, é muito maior do que a vazão de geração de esgoto, certo? Pelo menos naquele momento da chuva. Então o que é que acontece? Na hora que eu mando tudo que cai em propriedade particular dentro de uma cidade para o esgoto, eu estou mandando uma parcela significativa das águas da chuva para o esgoto, né? Então, se o esgoto antes tinha uma vazão pequenininha, esse esgoto agora vai ter uma vazão gigantesca. Então, isso vai ter que aumentar e muito o diâmetro, o dimensionamento das tubulações do sistema de esgoto. E vai aumentar muito, mas na maior parte do tempo, na maior parte dos meses do ano, eu vou usar essa tubulação bem grandona, com bem pouquinha água, porque vai estar fluindo ali só esgoto, porque não está chovendo. Em alguns poucos dias é que eu vou estar usando aquela tubulação para o que ela foi dimensionada. Esgoto mais drenagem, né? Então, a mim, me parece um desperdício essa ideia, tá? Porque você onera muito. Outra coisa, esgoto, ele tem que ser feito. Olha, eu estou gravando essa aula hoje, dia 25, 26, ontem foi aprovado no Senado Federal, tá? E na Câmara dos Deputados, o novo marco regulatório do saneamento, tá? Ele muda tudo, ele teve como relator e principal incentivador o senador cearense Tasso Gereissati, um grande empresário. Ele tem ações em cervejarias, na Coca-Cola. E aí o que é que ocorre? Qual é o interesse do senador Tasso Gereissati em criar um novo marco? Qual seria, na opinião de vocês, o modelo desse marco visto os interesses dele? Nada no Congresso Nacional é feito sem interesses particulares. Nada. Né? O povo está lá como, na verdade, pano de fundo. Na verdade, cada um ele tem um interesse ali do capital ao qual ele representa, né? Então é óbvio que o interesse é em privatizar as companhias de saneamento, ou melhor, ter companhias de saneamento disputando licitações, perdão, tinha faltado o nome, disputando licitações com as companhias públicas, né? Ah, mas aí é bom porque vai realmente atender todo mundo. Vai, ok. Com telefonia, a telefonia não prestava antes, depois que foi privatizado, ok, mas foi privatizado, mas quanto é que você gasta hoje com o telefone? Você gasta muito com o telefone. Uma ligação é muito caro, mesmo eu tendo aí um oligopólio de 4 empresas, TIM, Claro, Oi, Vivo, né? Mesmo eu tendo aí 4 empresas, não é só um, mas é um oligopólio, não são 40, é muito caro. Tudo aquilo no Brasil que foi privatizado passou a ser caro e não ter qualidade. Quais são as empresas que são recordistas em reclamações do PROCON, no Reclame Mar, Reclame Aqui? São as empresas de telefonia. Aquelas que vieram um dia de um serviço público e que hoje são serviço privado. Por principal característica, eu posso dizer para você o seguinte: a empresa pública, né, a companhia de saneamento pública, ela que não sendo nem sociedade de economia mista, ela não está lá para lucrar, isso não é a razão de ser dela, isso não é a razão da existência dela. A razão da existência dela é atender ao propósito público, atender a comunidade, servir a comunidade. Então, realmente, em companhias públicas que estão ali servindo a comunidade, prestando um serviço e não visando lucro, elas não estão dando retorno financeiro, mas a proposta nunca foi dar retorno financeiro. Elas têm que, pelo menos, ser enxutas. Elas têm que sobreviverem por si só, sem a necessidade de investimento do Estado, se possível. Tá? Se possível. A CAGES no estado do Ceará,
ela tem ali mais ou menos duas regiões, uma que seria o que a gente chama de filé, né, que é a região metropolitana de Fortaleza, outra é o interior. Essa região metropolitana de Fortaleza, ela é superavitária e muito. E o interior, ele é um pouco deficitário, mas ainda assim, o superávit da região metropolitana compensa muito o déficit do interior. Aí fala-se em privatizar. Adivinha que parte da CAGES querem privatizar? O filé. Então querem dar o filé para a iniciativa privada e querem deixar para os pagadores de impostos o osso. Então essa é mais ou menos a lógica. Então, como consequência, o que é que você tem das empresas particulares, das companhias de saneamento particulares? Você tem realmente uma boa gestão, você tem um investimento em gestores, uma folha de pagamento enxuta, mas esse lucro, essa lucratividade é para a empresa, é para o dono da empresa, não é para o povo. É para o dono da empresa, né? E você não tem o respeito à universalização do serviço. Eles não buscam universalizar, eles buscam lucrar o máximo possível com o que tem. Então você pode ver as estatísticas, que nas companhias privadas não há essa expansão visando a universalização. E você tem uma tarifa sempre mais cara. Você tem multa, qualquer coisinha, a sua água é cortada, como na companhia de eletricidade também, qualquer coisinha a sua luz é cortada. É isso que ocorre. Não há nem esse olhar social ao mais pobre, ao mais carente. Então você tem aí essas diferenças. Na companhia pública, por sua vez, realmente a gestão pode melhorar, mas isso aí é questão de vontade política. Então, se há uma vontade política em privatizar, por que não melhor do que isso? Há uma vontade política de melhorar a gestão, né? Isso passa por solução. Então isso aqui foi uma pequena discussão. Eu poucas vezes expressei meu ponto de vista aqui, mas aqui eu estou expressando o meu ponto de vista, porque esse marco legal do saneamento, ele precisa ser discutido, né? E quando você vai ver isso daí numa reportagem da Rede Globo, a Rede Globo coloca a Miriam Leitão, que é uma economista, uma capitalista, para comentar, é óbvio que ela só coloca vantagens da privatização, ela coloca que o número vai aumentar, porque a lei diz que vai, mas a lei já dizia que ia e não aumentou quando privatiza. Eles só colocam como vantagem, vai resolver o problema do pobre, vai resolver o problema da universalização, mas ela não coloca a situação real. Então eu sugiro aqui, eu sugiro vocês que tenham um bate-papo, uma conversa com um sanitarista, né? Com alguém da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, com alguém que realmente possa dar uma visão mais técnica, que conheça do assunto a respeito dessas questões, tá? Nós vamos fazer uma live no nosso projeto Papo Interativo do curso de Engenharia Civil a respeito disso, tá? Esse tema aí é um tema que precisa muito ser discutido em live, é um tema totalmente moderno e atual. Então, voltando aqui, pessoal, se eu fizer um sistema separador parcial, eu tenho aqui algumas desvantagens, porque ao juntar o esgoto, que é uma coisa que tem mais urgência do que a drenagem, com o sistema de drenagem que tem que ser robusto, isso vai primeiro onerar muito o tratamento, porque eu vou mandar um bocado de água de chuva que não precisava de tratamento, junto com a tubulação de esgoto, que vai para a estação de tratamento de esgoto. Então, vai gastar mais com produtos químicos na estação de tratamento, vai gastar mais eu vou ter que aumentar o dimensionamento de todas as unidades de tratamento da estação, então onera muito o tratamento. Exige elevados investimentos, por quê? Porque eu passo a ter tubos que eram tubos menores, gigantescamente maiores por causa do grande volume de água de chuva, mas que só vai chover de vez em quando. Então, exige elevados investimentos o sistema separador parcial. E tudo que eu estou falando aqui aumenta o dobro aí para o sistema combinado, hein? As desvantagens são essas, num patamar muito mais elevado. Grande imobilização de capital de uma vez só, ou seja, o investimento, o custo inicial vai ser bem maior. E custos iniciais bem maiores dão muito ensejo à questão de licitação fraudulenta, de corrupção, tá? Temos que ter cuidado com isso, ok? As galerias de drenagem, que em nossa cidade só existem no máximo 50% das ruas,
Você não precisa sair fazendo galeria de drenagem em todas as ruas, ou pelo menos na nossa cidade não tem, é baixo, 50% é baixo, mas tem em menos ruas. No esgoto eu teria que ter sistema de esgoto em todas as ruas, então eu teria que ter drenagem em todas as ruas, naquela dimensão. Então, teriam de ser construídas em todas as ruas, o que seria um custo enorme, né? Não funciona bem em vias públicas não pavimentadas. Por quê? Porque quando eu tenho tubulações maiores, se eu pegar a geratriz superior da tubulação e imaginar que o tráfego exerce um esforço de cima para baixo, tende a quebrar. Quanto maior o diâmetro dessa tubulação, mais fácil vai ser de ela não aguentar o esforço devido ao peso do tráfego. E se você não tem essa rua pavimentada, esse esforço é transmitido de forma muito mais direta. Porque uma das finalidades da pavimentação é dividir o esforço. Tá? Execução difícil e demorada das obras. Então você tem aí, no meu entendimento, só desvantagens de fazer um sistema separador parcial. Bom, mas aí eu coloquei a bandeirinha do Brasil piscando, porque no Brasil o sistema que é adotado é o sistema separador absoluto. Isso aqui está em tudo que é norma, isso aqui está no nosso conjunto normativo e legislatório. Tá? Legislatório, eu acho que não é legislativo. Vamos para frente. Então, aqui diz o seguinte: esgoto é esgoto, drenagem é drenagem. Adriano, onde é que isso implica na minha instalação predial? Porque tu está falando de sistemas públicos. Estou. Mas isso implica na minha instalação predial, porque na minha instalação predial, a minha instalação predial de esgoto sanitário é a instalação predial de esgoto sanitário. E a minha instalação de água pluvial é a instalação predial de água pluvial. Cada um vai ter a sua saída. Nenhum momento elas vão se juntar. Tá? Então o meu esgoto ele vai para o sistema público de coleta de esgoto e a minha drenagem a minha água pluvial vai para o meu sistema público de drenagem urbana. Dois sistemas diferentes. Como eu tenho aqui dois sistemas diferentes. Aqui a sarjeta que manda para a água pluvial para cá, para essa de diâmetro bem maior, como você está vendo. E essa daqui que vem lá do coletor predial para de esgoto de diâmetro bem menor. Tá? Então, essa daqui, esse é o sistema separador absoluto, que é o que é adotado no Brasil. Quais são as vantagens? É só você pegar as desvantagens do anterior e inverter. Isso se torna vantagens para esse sistema. Olha, custa menos. Emprega junto, viu? Emprega separado não. Emprega tubos mais baratos, porque tem diâmetros menores, eles não precisam resistir a um esforço tão grande. Então eu posso usar tubos de materiais plásticos, cerâmicos, como PVC, por exemplo, plástico, tá? Manilha cerâmica. Então eu tenho aí diâmetros menores, tá? Portanto, posso usar materiais mais baratos. E isso reduz o preço em duas vezes, pelo diâmetro e pelo material, né? Reduz transporte, porque com diâmetro mais barato, o transporte fica mais fácil, a trabalhabilidade, a facilidade de instalação, de manuseio, de montagem, reduz tudo isso melhora. Flexibilidade para executar o meu projeto de saneamento como um todo, envolvendo esgoto e drenagem em etapas, priorizando quem? Esgoto. Esgoto é prioridade. Né? Esgoto a céu aberto, ou a ausência de sistema de tratamento ou de coleta de esgoto é doença na minha casa. Né? Então, flexibilidade para execução em etapas de acordo com as prioridades. O esgoto é prioridade sempre. Tá? Reduz custo de águas pluviais, pois essas águas pluviais não mais vão ser tratadas, podendo simplesmente ser lançadas no corpo d'água mais próximo, no rio mais próximo. Eu não preciso tratar água de chuva. A água de chuva já é água limpa. Ela não foi consumida, misturada com esgoto, com sabão, com material orgânico, nada. Né? Mas se eu misturasse isso tudo, se eu juntasse isso tudo aí num sistema separador parcial, eu teria que consumir muito mais produto químico, porque a vazão seria maior, a diluição seria maior. Tá? Não se condiciona a pavimentação das vias públicas. Como eu tenho diâmetros menores, eu não preciso pavimentar para fazer a tubulação de esgoto. Tá? E reduz muito o diâmetro das tubulações. Ok? Beleza. Essas são as vantagens.
E a aplicação disso, você vê claramente onde eu tenho duas situações. Numa, um sistema unitário, tá? Combinado, totalmente combinado, e na outra, totalmente separado, que é o oposto, é o separador absoluto. Vejam que aqui eu tenho a minha parte de esgoto. Eu tenho aqui representados alguns aparelhos, o caminhamento da tubulação, que vem para essa caixa, tá? Como eu também tenho aqui a parte de águas pluviais, o caminhamento da tubulação, que também vem para essa caixa, se juntam nessa caixa de inspeção e vem para uma única tubulação de esgoto e de drenagem, tá? Essa é a questão. No meu projeto predial, eu mando todo mundo para um mesmo lugar. Já no separador absoluto, que é o nosso caso, o esgoto vai para essa caixa e que vem para essa tubulação, que é uma tubulação do sistema público de coleta de esgoto, e as águas pluviais vêm para essa outra caixa de inspeção que manda para outra tubulação. Então eu tenho duas tubulações distintas, portanto eu tenho dois sistemas distintos, o de esgoto e o de águas pluviais, ok? Qualquer dúvida, vai anotando aí para o nosso encontro virtual você perguntar lá. Isso aqui eu vou passar para frente, tá? Águas servidas. Professor, estamos falando de esgoto, né? Então acho que uma primeira coisa é definir aí o que é água negra, água cinza. Água servida ali, a grosso modo, é o esgoto, né? São os efluentes ou águas residuais. Os efluentes sanitários de esgoto, esgoto é um nome popular, né? Ou águas residuais, né? E as águas servidas, elas se subdividem conceitualmente em negras, águas negras e águas cinzas, tá? Então, águas negras, se você olhar para cá, a grosso modo é o quê? É aquilo que é gerado no vaso sanitário, tá? Por causa do número 2, por causa das fezes, e aquilo que é gerado da pia da cozinha, tá? Então, olha só, são aquelas provenientes de vaso sanitário e pia da cozinha. Por que das duas? Porque são ricas em matéria orgânica, no caso das fezes, por exemplo, e dos restos de comida, tá? E bactérias com potencial patogênico, ou seja, eu tenho aí patogenicidade. Eu posso ter comida estragada, eu posso ter comida vencida que é lavada aqui, né? Então essas duas águas aí são as chamadas águas negras. Todo o resto, o que não é água negra é água cinza. Então são aquelas provenientes do chuveiro, da banheira, lavatório de banheiro e máquina de lavar roupas, são ricas em sabão, sólidos suspensos, matéria orgânica e podem possuir pequenas quantidades de bactéria. Lógico que você está tomando um banho, né? Pode ser que você deixe uma bactéria ali descer junto com o seu ensaboamento, né? Mas é uma pequena quantidade comparado ao que você tem aqui, né? Bom, condições gerais. Então, quais são aquelas nossas prerrogativas, aquelas nossas diretrizes que a NBR 8160 coloca, que todas elas colocam, né? A 5626 também colocava, a 7198 também colocava, a 10844 também colocava, aqui a 8160 não é diferente, ela também coloca algumas prerrogativas. Vamos ver. Primeira preocupação, não é com esgoto, é com a água, evitar a contaminação da água. Ou seja, pessoal, o sistema de esgoto ele tem que ser um sistema que não só procure não vazar, não transbordar, não deixar contaminar solo, imagina eu coloco do lado de uma caixa d'água, de uma casa simples, de uma casa popular que não tenha forro, você vê a caixa d'água ali, né? Em cima da caixa d'água ou embaixo da caixa d'água você vê uma tubulação da cisterna, perdão, eu falei caixa d'água, estava querendo falar de cisterna. Ou abaixo da cisterna, você tem uma tubulação de esgoto sanitário passando, né? Você tem um risco de contaminação enorme ali se houver qualquer vazamento, tá? Então, evitar a contaminação da água é a primeira preocupação. Segunda, permitir, na verdade eu substituiria esse verbo por garantir, tá? O rápido escoamento da água utilizada e dos despejos introduzidos, evitando a ocorrência de vazamentos e a formação de depósitos, de deposições no interior das tubulações. Pessoal, isso aqui é muito sério. Nós vamos ver vários dispositivos no esgoto que visam tudo isso, que visa garantir um rápido escoamento da água, por exemplo, a declividade adequada da tubulação. Esgoto é em conduto livre, né, pessoal? Então o efluente desce por gravidade, ele caminha por gravidade.
Então eu tenho que ter um escoamento, uma declividade que não seja tão pequena a ponto de aquele esgoto demorar muito tempo dentro do sistema. A ideia do esgoto é tirar o mais rápido possível de perto do usuário aquele efluente que o usuário produziu, tá? Essa é a ideia. Então garantir o rápido escoamento, evitar vazamento, porque vazamento, além de trazer doença, atrair rato, inseto, roedor, barata, né? E doença, ele contamina o meio solo, ele pode contaminar o meio água, se tiver algum lençol por perto, né? Freático, ok? E a formação de depósitos no interior da tubulação, obstruções, porque você vai entupir a tubulação de esgoto e se uma determinada seção transversal fechar, você passa a ter ali a possibilidade de um conduto forçado. E isso no sistema de esgoto é perigosíssimo, porque nós vamos ver daqui a pouco que o esgoto, diferente do que a gente viu até agora, não é só líquido. Ah, professor, mas isso é óbvio, eu já sei, esgoto é líquido e sólido, porque tem as fezes, tem o número 1 e o número 2. Não, esgoto é líquido, é sólido e é gasoso. Gasoso, professor, você já estudou na sua disciplina de saneamento, que dentro de tubulações fechadas, na ausência da luz, você tem um tipo de consumo da matéria orgânica, um tipo de decomposição da matéria orgânica, que é a decomposição anaeróbia, que é aquela feita por micro-organismos anaeróbios. E que esses micro-organismos, diferentes de nós, que temos um consumo da nossa matéria orgânica aeróbio, que libera, a gente respira oxigênio, libera gás carbônico e água e energia nos nossos processos, a decomposição anaeróbia libera outras substâncias que no momento oportuno nós vamos ver. Algumas dessas substâncias, pessoal, são inflamáveis. Outras são tóxicas e quase todas são muito mal cheirosas. Então você tem essa consequência aí. Quem nunca viu há uns 8 anos atrás, ou por aí, no Rio de Janeiro, todo dia você ligava ali o jornal e aparecia matéria de bueiro, tampa de bueiro no meio da rua, pulando, explodindo, bueiro explodindo. Por que isso aconteceu? A explicação foi o que eu falei. O ambiente ficou hermeticamente fechado, ficou pressurizado. Aqueles gases que são inflamáveis, inflamáveis, não tinham como sair. Qualquer fagulhazinha, qualquer possibilidade, explodiu. É uma bomba relógio, tá? Então eu costumo dizer de forma brincando, de forma jocosa, né, que se você for fazer um sistema de esgoto sanitário e em algum trecho você relaxar e sem querer permitir que esse sistema seja conduto forçado, você deixe seu currículo no Estado Islâmico, @Estado Islâmico. Por quê? Porque você vai ser um homem bomba bom, você sabe fazer bomba, né? Então, esgoto sanitário é conduto livre. Então, se eu tenho líquido, sólido e gases, eu tenho que ter um subsistema para escoar os gases. E a gente vai chamar esse subsistema, na instalação predial de esgoto sanitário, de subsistema de ventilação. Anote, esgoto sanitário divide-se em 3 subsistemas. Subsistema de esgoto primário, subsistema de esgoto secundário e subsistema de ventilação, que é aquele que vai ser feito exclusivamente para escoar os gases. Então, tubulação de esgoto não é só tubulação de esgoto. Tem a tubulação de esgoto e tem o subsistema de ventilação, que também faz parte da concepção do teu sistema de tubulação de esgoto, ok? Bom, então, impedir que os gases provenientes, olha só, que oportuno, do interior do sistema predial de esgoto sanitário atinjam áreas de utilização. Pessoal, olha só que legal, eu acabei de falar que esses gases eles são mal cheirosos, tóxicos, dependendo da concentração, e inflamáveis. Você já imaginou
Você tá aqui escovando os dentes, numa boa, delícia, cheirinho de pasta, boca refrescante, vai dar um beijo na boca depois. Mas aí na hora que você fecha a torneira, você tá aqui, aí vem aquele cheirinho de nhaca lá da pia. De vez em quando não acontece, né? Vem aquele cheirinho de coisa ruim, né? Lá da pia, pronto. Ali, algum dispositivo que existe justamente para evitar que esse mau cheiro dos gases, ou seja, que os gases cheguem até o usuário, algum daqueles dispositivos falhou. Isso é uma patologia da instalação predial de esgoto sanitário. Tá? Então a gente vai ver daqui a pouco, né, algumas patologias, depois que a gente, lá pela quarta aula, terceira aula, a gente vai ver algumas patologias que ocorrem com esgotamento sanitário. Ok, pessoal? Outra coisa, já imaginou, olha só, a minha casa tem o que? 2, 3, 4 pessoas, eu tenho ali, sei lá, 6 metros de tubulação, não dá nem muito tempo dessa matéria orgânica se decompor, enquanto ela caminha esses 8 metros e começar a vir mau cheiro, não dá tempo, né? Agora o mau cheiro, então, ele vem de onde? Ora, a rede pública que passa na frente da sua casa, antes de chegar na sua casa, quantos quilômetros ela já caminhou? Qual volume de efluente ela já não recebeu? Há quanto tempo, desde lá de o comecinho da tubulação da rede, aquele efluente ele vem caminhando e vem se decompondo, e vem se decompondo, e vem se decompondo, e vem se decompondo. E à medida que ele vai se decompondo, ele vai mudando de cor, vai adquirindo cor mais escura, porque os ciclos vão acontecendo, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio, todos eles vão acontecendo, e os subprodutos vão se transformando, vão se reduzindo a outros mais estáveis, mais envelhecidos. É quando você tem um esgoto com cheiro de ovo podre. O ciclo do enxofre. E aí, na hora que esse esgoto já está nessa condição, ele passa em frente à tua casa. Mas ele não é para entrar no teu coletor predial. Por quê? Ele não é para entrar, porque tem que ter dispositivos que impeçam que esses gases entrem no teu coletor predial, né? Mas você concorda que se algum desses dispositivos falhar, o cheiro, ou seja, os gases lá da rede pública vão entrar na tua casa? Pronto. É por isso que no Brasil a gente subdivide a tubulação de esgoto em esgoto primário e secundário. A gente vai definir isso aí daqui a pouco, tá? Uma parte dessa daí, que é o primário, é a parte da tua tubulação, do teu sistema predial, até onde esses gases conseguem entrar. Mas a partir dali tem um dispositivo que quebra, que divide eles, ó, daqui para frente você não passa. E a partir dali, a partir daquele dispositivo, você passa a não ter mais o cheiro, porque os gases não conseguem passar ali. A partir daí é quando você tem um subsistema de esgoto secundário, que é até onde vai chegar no teu aparelho sanitário. Ocorre que em algumas vezes esses dispositivos falham, e isso pode acontecer sim, mesmo nada estando quebrado, isso pode acontecer por algumas razões, nós vamos estudar depois quais razões, tá? Legal isso, não é? Legal que eu digo conhecer isso, não é legal sentir esse cheiro, tá? Bem, impossibilitar o acesso de corpos estranhos ao interior do sistema. Por quê? Porque eu tenho que garantir que não tenha obstrução. Então, quando ele fala isso aqui, pessoal, ele não só fala de impossibilitar, mas na possibilidade de entrar um corpo estranho, um roedor, ou algum objeto mesmo, que eu possa desobstruir. Então, eu vou ter mais algumas outras condições aí que falam em desobstruir. Olha só. Permitir que os seus componentes sejam facilmente inspecionáveis. Desobstruir é inspeção, né? Desobstruir, o que é inspeção? O que é uma caixa de inspeção? É uma caixa onde eu posso, de concreto, por exemplo, onde eu posso retirar a tampa e introduzir ali ou a mão protegida, né, com algum EPI e tudo, ou a mão para desobstruir, ou um jato d'água para que a pressão da água desobstrua, um jato de ar, ou algum equipamento. No caso da concessionária, né, que lida com isso profissionalmente, algum equipamento que promova a desobstrução, que arraste aquela obstrução, né? Então eu tenho que prever também
na minha instalação predial de esgoto sanitário, essas desobstruções, ou lugares para essas desobstruções, ok? Impossibilitar o acesso de esgoto ao subsistema de ventilação que eu já mencionei. O subsistema de ventilação são tubulações de menor diâmetro, porque por ali não é para passar líquido, muito menos sólido. Por ali é para passar apenas o quê? Gases. E esses gases têm que ser encaminhados para o céu, para a atmosfera, para cima. Tá? Então eu não posso permitir que o esgoto, que a parte líquida, caminhe para dentro desse subsistema. Ali é feito só para o ar, só para gases, só para ventilação, ok? Permitir a fixação dos aparelhos sanitários, tá? Aparelho sanitário não é só vaso sanitário, é tudo que consome água, pia, chuveiro, banheiro, tudo, ralo, tá? Somente por dispositivos que facilitem a sua remoção. Por quê? Porque eu posso precisar dar uma manutenção ou até uma desobstrução. Ok? Manter o fecho hídrico sob quaisquer condições. E aqui eu já falo, professor, o que é o fecho hídrico? Olha para cá, pessoal, olha para cá. Imagina essa situação aqui. Aqui eu tenho a pia, tá? Aqui eu tenho a cuba da pia. Aqui eu tenho o nível da água da cuba da pia. Ok? Aí essa água vai descer, né? Eu fecho a torneira e vai ter um momento que essa água vai fazer o seguinte, ela vai ficar dentro desse nível aqui, né? Dois pontos que estão no mesmo líquido e na mesma cota têm a mesma pressão. Teorema de Estevam, regra, lei universal da hidrostática, né? Então eu vou ter aqui, pessoal, uma lâmina de água em toda essa região aqui, ó, né? Eu vou ter água em toda essa região. Então essa água aqui, a essa altura aqui, ó, H, a essa altura H, a gente vai chamar altura do fecho hídrico. Então o nome fecho aí é para fechar mesmo. Então o que acontece? Bem aqui para cá, sai todo o sistema de esgoto. Então, bem aqui, pessoal, eu tenho o quê? Gases, tá? Quando que os gases que querem subir vão conseguir descer aqui? Né? Quando que eles vão conseguir descer aqui? Nunca, né? Agora, professor, você acabou de falar que de repente o mau cheiro pode chegar aqui no meu nariz, né? Quando? Quando houver a quebra do fecho hídrico, tá? Então, quando houver a quebra do fecho hídrico, ou seja, a quebra dessa lâmina d'água, essa lâmina d'água por alguma razão some daí, aí os gases poderão, se houver uma pressão aqui, ser empurrados para cá. E ainda tem isso, porque se não tiver pressão, eles não vão, como é que eles vão querer descer se eles querem ficar na parte mais alta? Não vão, né? Mas se houver uma pressão, esses gases vão ser empurrados para cá. Professor, essa peça aqui é um sifão. Essa peça é um sifão. Mas todas essas peças que se baseiam na existência de um fecho hídrico, a gente vai chamar de peças sifonadas. Tá? Peças sifonadas. Então assim eu tenho a caixa sifonada, o ralo sifonado, o sifão, tá? Todas essas peças sifonadas são peças que têm a finalidade de desconectar o mau cheiro e o usuário. Por isso é que elas levam o nome de desconectores, tá? Desconectores. Então, um desconector é uma peça dessa, sifonada, né? Ou seja,
que se baseia na existência de um fecho hídrico, de uma altura de lâmina d'água, que não vai deixar o mau cheiro passar, os gases passarem, tá? E que esse desconector, pessoal, é o que separa de um lado o subsistema de esgoto primário e do outro lado o subsistema de esgoto secundário. Olha, eu já estou antecipando muita coisa dos próximos slides, tá? De um lado eu tenho o subsistema de esgoto primário, do outro lado eu tenho o subsistema de esgoto secundário. No primário eu tenho acesso ao mau cheiro, tá? Acesso à nhaca, ao fedor, né? Como a gente fala no Ceará, nhaca, né? No secundário não, porque aqui é o secundário. Então, o que separa o esgoto primário do esgoto secundário é a presença de um desconector. Uma caixa sifonada, um ralo sifonado ou um sifão, tá? E o desconector tem que ter essa altura. Às vezes você compra um sifãozinho na loja de material de construção do seu Zé, né? Aí você coloca embaixo da pia da cozinha ou da pia do lavabo, do banheiro. E aí ele é o sifão, ele é sanfonado mesmo, né? Essa peça sifonada, ela é sanfonada mesmo. Você molda ela, né? E aí você vê muito os caras instalarem assim, ó, direto, sem fazer essa curva para baixo. Tá funcionando, pessoal? Não, você jogou dinheiro fora. Você tem que esticar ela com uma barriga para baixo. Se não tivesse barriga para baixo, não tá funcionando, tá? Vamos para frente. Então, manter o fecho hídrico foi explicado, aproveitei e falei de fecho hídrico, de esgoto primário, de esgoto secundário, de desconectores, que são os sifões, as caixas sifonadas, os ralos sifonados. Só essa expressão fecho hídrico trouxe todo esse brainstorm, trouxe toda essa tempestade de ideias para a gente aqui, tá? Bom, então passando para frente, algumas considerações importantes. Olha, pessoal, aqui infelizmente eu tenho muito texto, eu vou adaptar esses slides no futuro para que eu tenha bem menos textos, mas como eu estou trazendo muita coisa da norma, eu preciso trazer o texto para me lembrar do que parte da norma eu coloquei aqui, tá? Então vamos explicar um por um aquilo que não foi importante, eu passo batido, ok? Então vamos lá. Havendo rede de esgotos pública da municipalidade, é pública, no local onde existe um prédio ou onde vai ser construído um prédio, o coletor predial do mesmo tem que ser obrigatoriamente ligado ao coletor predial da rede, né? Então foi aquilo que eu falei no começo. Eu comprei uma casa, um loteamento, não tinha ninguém morando perto de mim, num raio de não sei quantos metros, quilômetros aí. 5, 10 anos depois, a municipalidade resolveu passar a rede pública de esgoto. Nesse caso, eu sou obrigado a fazer a conexão, a ligar o meu esgoto até a rede pública através de um coletor predial, tá ok? Professor, então, mas se eu vou construir uma casa num local onde já passa a rede pública, então eu já tenho que construir, fazer o meu projeto ligando a minha instalação predial a essa rede pública através do coletor predial, ok? Bom, o desenvolvimento das tubulações deve preferencialmente ser retilíneo. Olha, pessoal, retilíneo aqui é evitar ao máximo as mudanças de direção. Por quê? Porque essas esquinas, essas conexões são pontos muito possíveis de haver deposição de material, consequentemente obstrução, tá? Então, ao máximo possível, evitar mudanças de direção. E digo, não só mudança de direção visto por cima, em planta, você está vindo para cá e muda para cá, evitar isso, mas também visto em perfil, ou seja, mudança de declividade, hein? Evitar, é proibido? Não, mas tem que evitar ao máximo mudar, inclusive declividades, ok? Os esgotos sanitários são formados basicamente por matéria orgânica biodegradável, principalmente o esgoto doméstico, que é rico em matéria orgânica, tá? A decomposição dessa matéria orgânica gera gases, que eu já comentei, e que devem ser impedidos de entrar no interior dos prédios. Já comentei. Por isso existe o subsistema de ventilação, tá?
A instalação de esgotos primários, olha só o esgoto primário presente aqui, que eu também já comentei. O esgoto primário, pessoal, responde aí no encontro virtual, é aquele onde o mau cheiro tem acesso, onde ele não tem acesso. Eu vou antecipar essa resposta. É onde o mau cheiro chega. Eu vou botar aqui, ó. Aqui é onde tem fedor, tá? É onde o mau cheiro chega. Aqui ele é cheirosinho, tá? Aqui ele é cheirosinho. Cheirosinho que eu digo é só em não feder, já é cheirosinho, tá? Aqui ele é cheirosinho secundário. Aqui é onde tem fedor, tá? Então aqui seria secundário após, né? No sentido lá da rua até o aparelho sanitário, após o desconector, certo? Ah, professor, mas eu não penso assim, eu penso no sentido do escoamento. No sentido do escoamento da água, o primeiro é o secundário. Então, preste atenção nisso. As pessoas confundem muito, achando que primário é o primeiro. É, mas se você vier lá na rede pública, até a sua casa. Porque o mau cheiro, os gases, eles vêm nesse sentido. Eles vêm subindo, os gases são mais leves que o ar, eles sobem a tubulação. Como a tubulação para o esgoto líquido descer, tem caimento para lá, os gases vêm subindo para cá. Né? Então existe aí essa questão. Então lá é o esgoto primário. Até eu colocar um desconector. A partir da hora que eu coloco o desconector, a partir dele é esgoto secundário. Ok? Então eu digo aqui, ó, a instalação de esgotos primários compreende, isso aqui é a própria definição que está na norma, ó, o conjunto de tubulações e dispositivos onde tem acesso os gases provenientes do coletor público, onde tem acesso à nhaca. Já o secundário, a única diferença que tem desse parágrafo para esse é a presença da palavra não. Não tem acesso os gases mal cheirosos ao subsistema de esgoto secundário. É a única diferença conceitual de esgoto primário e esgoto secundário é a palavra não. Nesse, os gases mal cheirosos chegam, têm acesso, aí eu desconecto, a partir daqui os gases mal cheirosos não têm mais acesso. Pode lembrar desse esqueminha aqui, tá? Bem, passando para frente, olha só que eu tenho uma concepção de esgoto, tá? Eu vou começar, pessoal, lá da rua, não vou começar do aparelho sanitário, vou começar lá da rua, tá? Aqui eu tenho o coletor público, que é visto por nós lá na matéria de sistema de esgoto e drenagem, que é optativa, nono semestre, tá? O coletor predial, que já é de minha responsabilidade, é responsabilidade do cliente, tá? Chega aqui eu tenho a última caixa de inspeção daqui para lá, ou seja, é a primeira caixa de inspeção mais próxima da rede pública. Professor, eu posso ter só uma? Depende, se sua casa for gigantesca, pode ser que tenha muitas. Se for um loteamento, se for um condomínio, dependendo da concepção, você vai ter muitas caixas de inspeção. Então aqui ele colocou a última caixa de inspeção. É esgoto primário, ou seja, o mau cheiro, pessoal, os gases estão vindo aqui, ó, estão subindo aqui. Eles estão presentes nessa caixa de inspeção. Se você for tirar a tampa aqui, você vai sentir ali uma marisia, tá? Aí depois você continua aqui, ó, esgoto primário. Aí olha por curiosidade, tem um cotoquinho aqui, uma ramificaçãozinha aqui, ó. Isso daqui está indo lá para a atmosfera. Isso daqui é um tubo de ventilação. Ele está lá para quê, pessoal? Para garantir que os gases mal cheirosos não cheguem até aqui, né? Para escoar os gases. E tem outras funções também. Evitar pressão em alguns pontos, tá certo? Tem várias questões que nós vamos mencionar daqui a pouco. Agora note que é o seguinte. Uma parte dessa tubulação esgoto primário veio direto para o vaso sanitário. Aí você diz, professor, a caixa sifonada, que é o desconector, ele está aqui, ó. Então até aqui é esgoto primário? É. E a partir daqui aqui é secundário? É, porque aqui eu tenho a minha caixa sifonada. Então, o vaso sanitário, ele é esgoto primário, então o mau cheiro chega. Ah, professor, é por isso que quando eu dou descarga, naquele momento em que toda aquela água desce, que fica vazio, vem os gases e o mau cheiro. Pera lá, deixa eu explicar. O
o vaso sanitário, ele não é protegido por essa caixa sifonada, sabe por qual motivo? Porque ele é autossifonado. Ele nele próprio já tem um sifão. Se você olhar a lateral do vaso sanitário, você vai ver lá o sifãozinho igual a esse. Você vai ver lá no molde da cerâmica, né? Então todo vaso sanitário hoje ele já é autossifonado, ele já tem o sifão dele. Se ele já tem, eu não preciso protegê-lo de novo com outro desconector. Ele já tem o desconector dele, dentro dele, né? Agora, por alguma razão, aquele fecho hídrico do vaso sanitário, quando quebra, quando essa água, ainda que por breves instantes, desapareça daqui, total ou parcialmente, e há uma pressão, e houver uma pressão no sentido de ir até o aparelho sanitário, você vai sentir um mau cheiro. E aí, às vezes, até, pessoal, eu sei que é um assunto complicado de falar aqui, a gente está falando de coisa íntima, né? Número 1, número 2, mas tem que ser falado. O assunto é esse, tem que ser falado. Então, eu vou falar com muita seriedade, mas vou falar até com certa tranquilidade, né? Note, eu sei que você vai rir, sei que você vai comentar isso no encontro virtual. A galera que não é meu aluno aí, que está curtindo essas aulas, vai tirar onda, mas vamos lá. Note que muitas vezes o mau cheiro só vem, não é daquilo que você produziu. Aquilo que você produziu está bem novinho ali, fresquinho na hora. Não está nem com odor ainda. O mau cheiro vem da hora que você aciona a descarga que aquilo desce. O mau cheiro vem de outras produções, produções anteriores, grandes produções, longa-metragens anteriores, né, que estão lá na rede pública, que já estavam produzindo esses gases, ó, faz tempo. Ali que vem o mau cheiro, né? Então, quando esse fecho hídrico do sifão, do vaso sanitário quebra, aí você sente. Aí você sente, tá? E isso é uma patologia que pode ser estudada, patologia de instalação hidrossanitária, tá? Beleza, então deu para entender esse esquema, vamos para frente, tá? Evolução histórica das instalações prediais de esgoto sanitário. Muito legal, gosto demais dessa parte, gosto demais. Lá na Idade Média, muito legal. Também conhecido como Idade das Trevas. Durante os 1000 anos que se seguiram à queda do Império Romano, a humanidade não tomou banho. Todo mundo era cascão. Não tinha Mônica, Magali, todo mundo era cascão lá, né? Mesmo as classes mais ricas preferiam os perfumes do que os banhos. Agora, professor, a turma gostava de nhaca, a turma gostava de ter fedor. Olha, vamos entender as razões para isso, porque ninguém gosta de cheiro ruim perto de si, né? Mas mesmo as mulheres que são mais delicadas, elas toleravam isso naquela época, por várias questões, né? Mas olha só, o banho era considerado pela igreja, que tinha uma influência muito grande naquela época. A igreja se confundia com o próprio rei. O papa, o padre, se colocava literalmente como uma pessoa que falava todas as horas por celular com Deus, que tinha o poder de punir com severidade. A igreja considerava naquela época o banho uma orgia pecaminosa, mesmo você tomando banho sozinho consigo mesmo. As pessoas muitas vezes nem tomavam banho nuas, para não se verem de corpo inteiro. Isso era a Idade Média, pessoal. A Idade das Trevas, né? Houve naquela época um sepultamento dos hábitos de higiene. Higiene para quê? Né? Para que eu vou tomar banho e perder tempo? Né? Nos monastérios é que se encontrava ainda alguns poucos resquícios filosóficos de higiene, tá? Haviam os pés lavados semanalmente, olha só, os pés eram lavados semanalmente. Opa, essa semana, hoje é quarta-feira, hoje é dia de lavar os pés. Opa, vou lavar os pés hoje, quarta-feira. Era mais ou menos assim, tá?
E se tomava banho 2 ou até 4 vezes por ano. Nossa, esses aí eram os limpões da paróquia, da Idade Média. Nossa, não iam passar doença para ninguém, né? 2 a 4 vezes por ano nos monastérios. Aí você vê o nível de higiene que se tinha na época. Tem uma razão pela qual eu estou fazendo esse breve histórico. Vamos entender? Aí vamos lá. A obtenção de água potável sempre foi um problema, porque você junte a isso a pouca tecnologia que a engenharia construtiva, a engenharia civil tinha, né? Os materiais ligantes que a engenharia civil não tinha, o cimento como ele é conhecido hoje, né? Não tinha. Então, antes, você estudou no seu ensino médio e no seu ensino fundamental, todos os livros de história diziam que as grandes civilizações foram nascendo e ocorrendo ao longo das margens de rio. Por quê? Porque você não tinha sistemas de abastecimento de água, adutoras, elevatórias, como se tem hoje. Hoje você pode construir no deserto. Veja Dubai, veja a cidade do pecado, o pessoal chama de cidade do pecado, que tem os jogos lá nos Estados Unidos, construído no meio do deserto também, onde tem os cassinos, né? Eu não lembro, mas você lembra aí, tá? São cidades construídas no meio do deserto, ou seja, hoje tem um terreno barato, constrói. E a infraestrutura? Constrói. Faz um negócio legal, hoje não é impeditivo, né? Então, na época a obtenção de água potável sempre foi um grave problema, por todas essas questões, mas por outras também. E era a sua contaminação a responsável pela maior parte das doenças que assolavam a humanidade. Água, esgoto, tudo era a mesma coisa. Não tinha preocupação de, eu vou lançar esse esgoto aqui bem longe do lugar de onde eu capto a água. Não tinha isso, eu lançava no mesmo copo hídrico, né? O pessoal não tomava nem banho, o pessoal ia perceber que aquilo contaminava? Não. Tá? Acreditava-se, olha só que importante aqui essa consideração, que os maus odores, a nhaca, o fedor, eram os geradores de doenças e epidemias. E não as bactérias, os vírus, não. Que eram os maus odores, que era o mau cheiro. Mas mesmo assim tolerava, não tomava banho para tirar o mau cheiro, né? Somente no final do século XVIII, já chegando em 1800, final do século XVIII, é 1700, já chegando em 1800, que é o século XIX. Somente no final do século XVIII verificou-se que os únicos inconvenientes dos gases eram o mau odor e a redução do oxigênio. O que a falta de higiene acarretava, efetivamente, era a condição de proliferação de micróbios e contaminação da água. Tá? E aí, tinha uma soluçãozinha, eu acho que uma graça. Solução ao vai água, né? As casas de banho. Você estava aqui, sentadinho, lendo o seu jornal. De repente, você escutava ali pertinho de você um blu. Eu sei que você está rindo. Você escutava um blu à sua esquerda. Daqui a pouco, você escutava à sua direita um blu, blu. Era coletivo. A coisa era coletiva. E acompanhado desse blu, você sentia ali a aguinha passando. Do jeito que você está vendo aqui. Olha como era a higiene nessa época, tá? As latrinas, né? No século XIX, aqui começa o que nos interessa, houve um intenso processo de urbanização. E no século XX veio a Revolução Industrial e tudo. Um intenso processo de urbanização. Ali começaram a nascer de forma tímida alguns planos diretores municipais, que obviamente não tinham esses nomes. Alguns códigos de construção para edificações, tá? O vaso sanitário surge ali, mas olha só, a fim de reduzir os odores do ambiente e facilitar a posterior remoção de dejetos, evitando que esses dejetos aderissem às paredes que antes do vaso sanitário era no chão, na construção. Tinha banheiro, tá? Tinha um lugar íntimo para fazer, mas não tinha, né? O recipiente era parcialmente cheio de água, deixava ali um tantinho de água, né? Mas tinha que tirar depois manualmente, tá?
Não tinha no começo um sifão. Então ali, você só fechava a tampa, era a maneira de impedir que o mau cheiro viesse. Então ali, aquele cocô começava a decompor e passava por todas as fases ali, do nitrogênio, do enxofre, do oxigênio, do carbono, começava a envelhecer e começava a vir o cheiro do sulfeto, do sulfato, do ácido sulfúrico, tá? Do nitrato, do nitrito, da amônia. Começava a surgir isso daí, tá? E aí, não tinha no começo o sifão. Então, era uma coisa precária, né? E aí, no final desse século XIX, final do século XIX, pessoal, 1890, há 130 anos atrás, tá? Já chegando no século XX, vaso de pedestal. Única peça de cerâmica com sifão incorporado. Fizeram um vaso de cerâmica autossifonado. O que é que mudou dali para cá? Só a belezura do negócio. Mas é a mesma coisa. Tá aí um equipamento que fizeram e de lá para cá não teve muito mais o que fazer. Tá? Bom, eficiente limpeza, porque passava pelo sifão, tirava o número 2 de perto do usuário, tá? Sem necessidade de móvel de madeira ao seu redor. Abriu caminho para a produção em massa e baixo custo. Cerâmica, né? Feita de barro, show de bola, né? Então, hoje nós temos aí os vasos de pedestal de vários modelos diferentes, mas são a mesma proposta do que se tinha naquela época. Coloquei alguns aí bem bonitos, né? Aí vamos tirar onda, né? Eu coloquei aqui algumas coisas bem legais, né? O cara que é o workaholic, né? O workaholic é aquele cara que é viciado em trabalho, trabalha, não pode parar nem para fazer a necessidade dele. Então tem ali, como essa foto é antiga, tem ali um telefone, um fax, uma impressora, tudo isso, né? Aqui nunca se sabe, né? Você está no meio da rua aqui, mas de repente pode precisar, você já, para não parar o trabalho também, né? Já vai caminhando, já vai fazendo, né? Aqui é um prédio, olha que engenharia bacana, né? A sede da Assembleia da Associação Mundial dos Toaletes. Pô, mas bem que poderia ser uma pia de lavabo, né? Não precisava ser um vaso sanitário, né? Mas enfim, o prédio em si, apesar da parte engraçada, ele ficou muito bacana, né? E aí outros modelos, né? Modelos lúdicos com peixinhos, né? Aqui o cara tem que estar olhando aqui para trás para ver aqui o peixinho atrás dele. Essa é a questão, podia pelo menos ser na frente, né? Isso aqui é um modelo que em vários países existiram, aqui no Brasil existiu, eu cheguei a ver esse tipo de vaso sanitário, literalmente a pessoa se acocorava, de cócoras, tá? Para fazer o seu número 2 aqui, tá certo? Ele era no chão mesmo. Aqui o do Papa, né? O do Papa, lógico que isso aqui é mais antigo, né? É uma coisa bem religiosa, o vaso sanitário bem religioso, né? Aqui pra galera, pros raleiros de plantão, galera que gosta de moto, de Harley Davidson, né? Tudo começa com velocípede higiênico, depois um velocípede higiênico com caixa de descarga, depois uma Harley com caixa de descarga automática. Olha aí, show de bola, né? E aí vai evoluindo. Mas, voltando para o que interessa, na atualidade, olha só, mesmo utilizando os sifões, os vasos sanitários já eram autossifonados, eles não eram ventilados. Opa, professor, não entendi a expressão ventilado. A gente usa coloquialmente a expressão ventilado para todo aquele sistema de esgoto que possui subsistema de ventilação. Esse é o sistema ventilado, tá? Então, o subsistema de ventilação, ele está lá para quê, pessoal? Para algumas funções. Eliminar os gases e o mais rápido possível, tá? Evitar que determinados trechos das tubulações do esgoto sanitário fiquem sob pressão. Por quê? Porque uma das coisas que provoca esse dano é, ainda que pontualmente no espaço ou no tempo, eu tenho uma região pressurizada aqui, ainda que rapidamente, num pequeno espaço ou num curto intervalo de tempo, tá? E isso pode provocar quebra do fecho hídrico. Então, mesmo eu tendo sifão,
os fechos hídricos eram quebrados frequentemente. A coisa veio, então o mau cheiro invadia o espaço. A coisa veio começar a melhorar quando garantiu-se que esses fechos hídricos, ou pelo menos melhorou-se, minimizou-se que esses fechos hídricos continuassem sendo quebrados com tanta frequência. E isso veio com o advento da inserção do subsistema de ventilação. Ok? E aí, pessoal, mesmo utilizando sifões, esses sifões não eram ventilados por desconhecimento da engenharia da época, por desconhecimento dos fenômenos de sifonagem. Sifonagem, a grosso modo, é a quebra do fecho hídrico, pessoal. Ó, sifonagem, a grosso modo, é a quebra do fecho hídrico. Tá? Então, ó, sifonagem é a quebra do fecho hídrico. Eles desconheciam que o fecho hídrico quebrava. E por quê? E aí, vamos para frente. E aí, o que é que os caras fizeram? Antes, se projetava assim, ó, uma bacia sanitária, um tanque, um banheiro, um lavabo, uma pia, em vários locais aí, né? Manda lá para baixo aí depois, mais uma banheira aqui, sei lá, manda lá para baixo. Aqui, pessoal, vai ter um nome essa tubulação, não sei se eu já falo agora, vai ter um momento de dar esses nomes. Eu vou logo dar os nomes para vocês irem se acostumando. A tubulação final, que se conecta ao aparelho sanitário, é um ramal de descarga, que equivale ali, a grosso modo, na instalação predial de água fria, ao nosso subramal, né? Aqui é ramal de descarga, tá? Então aqui eu tenho o ramal de descarga da bacia sanitária, que é o que se liga, a última tubulação que se liga somente a esse aparelho. Então ramal de descarga do tanque, assim por diante. E essa tubulação que desce também vai ter um nome. Tá? Mas eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu acho que já está ali, ó, tubo de queda 1. É porque eu tô com receio de passar informação demais e vocês começarem a confundir. Mas vamos lá, tubo de queda 1, que é a tubulação vertical, queda, né, por onde o esgoto desce, nos sucessivos pavimentos, ok? Então tenho aqui um tubo de queda 1. Acontece o seguinte... Lembra de águas pluviais, quando a gente fez aquela verificação dos condutores verticais? A gente aplicou aquela TO, a taxa de ocupação, que era para garantir que o condutor vertical não ficasse em conduto forçado? Pois é. Esse cara aqui é a mesma coisa, e aqui o risco de condução forçada é maior ainda, porque além de líquido eu tenho sólido descendo aí, né? Por isso que as tubulações de esgoto têm que ter diâmetro maior ainda, para que mesmo descendo sólido, eu tenha filetes de água, né? E eu tenha vazios. Por quê? Porque se numa secção transversal, não vou mais desenhar porque vocês já sabem isso, numa secção transversal qualquer daqui, se essa secção estiver totalmente preenchida por um volume de controle, por um volume de líquido, ela vai pressurizar como um êmbolo faz numa seringa, pressurizar a camada de ar que tem abaixo dela. E essa camada de ar vai sair empurrando todo mundo de volta para os aparelhos sanitários. E aí vai pegar essa camada de água aqui, ó, e vai empurrar para cá. Sabe o que é que você vai ter? Sabe o que é que você vai ver aqui? Água borbulhando e um bocado de mau cheiro chegando. Por causa do mau diâmetro daqui, mas principalmente por causa da inexistência de um subsistema de ventilação. Então, ainda que todo mundo aqui fosse sifonado, ainda que todo mundo aqui tivesse fecho hídrico, a pressão causada pode empurrar o ar até cada aparelho sanitário e quebrar rapidamente, por um breve instante de tempo, esse fecho hídrico. Tá certo? Então essa é a questão. Consequência, banheiros permanentemente invadidos por maus odores. Aí os caras, não, agora então já sei.
Vamos pegar o vaso sanitário, que é o mais crítico, e vamos separar, colocar uma coluna, um tubo de queda só para ele, porque ele realmente é o aparelho sanitário mais vilão, ele é o maior vilão aqui, ele é o que requer mais cuidado, ele é uma coisa fora parte. E vamos colocar todos os outros para outra coluna, outro tubo de queda. Banheiro continua com mau odor. Por quê? Porque, meu amigo, você continua tendo a possibilidade do cara ter comido uma feijoada gigantesca aqui, fazer uma obra assim, não tem a chuva do milênio, o cocô do milênio. Você entendeu, né? E isso obstruir e gerar pressão e empurrar todo mundo de volta. Você não tem por onde escoar os gases estão aí. Se houver uma pressão, vai empurrar todo mundo de volta para os aparelhos. Mau cheiro. Ah, mas eu vou colocar então 5 tubos de queda. Se não tiver subsistema de ventilação, mau cheiro continua. Por quê? Porque vai quebrar o fecho hídrico do mesmo jeito. Aí os caras continuam aqui dizendo o seguinte, ó, sujo, desconector. Então esse breve histórico é importante para a gente compreender a evolução. O desconector que eu já ensinei para vocês o que é, as caixas sifonadas, os aros sifonados, os sifões, dispositivo provido de fecho hídrico destinado a vedar a passagem dos gases no sentido oposto ao deslocamento de esgoto, vocês já sabem disso. Eu falei sujo, dando interesse, surgiu agora? Não, ele já surgiu. Lá no começo, nos vasos sanitários, aros sifonados, no final do século XIX. Porém, aqui eu estou colocando surgiu aqui nesse contexto que eu estou colocando, tá certo? Exemplo, sifões, caixas sifonadas, caixas retentoras, aros sifonados, todos os aparelhos sanitários, todos devem ser protegidos por desconectores. Todos. Não pode haver nenhum aparelho sanitário que não esteja protegido por um desconector. Professor, tem que ter um desconector para cada? A gente vai ver isso exaustivamente, mas a resposta é não. Para a maioria dos aparelhos sanitários, de um ambiente sanitário, de um banheiro, por exemplo, eu posso fazer um único desconector, com uma caixa sifonada, um ralo sifonado para todos eles, com exceção do vaso sanitário. Ok? Bom, o desconector pode atender, está aqui, ó, um aparelho ou um conjunto de aparelhos da mesma unidade autônoma, do mesmo ambiente sanitário. Banheiro ou a pia ou a cozinha, por exemplo. Tá? Aqui, alguns modelos diferentes do fecho hídrico, onde ele tem a altura do fecho hídrico, 5 ou 10 centímetros. Tá? Então você tem fecho hídrico tipo S, o que a gente desenhou foi esse, que foi o tipo P, o tipo garrafa, o tipo caixa sifonada, vai depender do equipamento que você está. Geralmente, embaixo de pia de cozinha, você tem esse ou esse, né? Tem alguns outros lugares que você usa esse aqui, tipo garrafa, tá? Passei rápido porque a gente já conhece. Mas o sifão, olha só, quais são os fenômenos que quebram essa camada de água, que quebram o fecho hídrico? São dois: evaporação e sifonagem. E eles se confundem. Então vamos evitar essa confundição, né? Essa confusão. Agora, vamos evitar. O que é a evaporação? A evaporação, pessoal, é a quebra desse fecho hídrico pelo aumento de temperatura, né? Até acima do ponto de ebulição. Concordam? Então, periodicidade de uso dos aparelhos. Pessoal, se eu estou com uma casa toda fechada, portas, janelas fechadas, aquele fecho hídrico que está sem ser usado há muito tempo, ali é quente ali, e com o tempo vai evaporar. Vai evaporar, esse nível vai descer dos dois lados, vai descer, até que vai chegar uma hora que o mau cheiro está permanentemente passando. Se essa for a patologia, como é que eu resolvo? Abre a torneira e fecha aqui, repõe o fecho hídrico. Simples assim. Né? Por isso que às vezes você vai chegar numa casa que está para alugar ou vender há muito tempo, você sente um mau cheiro vindo dos aparelhos sanitários por causa disso daqui. Da velocidade de evaporação da água do sifão. Às vezes não é nem que você está há muito tempo sem utilizar, mas é porque o lugar é muito quente. Então, se o lugar for muito quente, o fecho hídrico também vai se quebrar pela evaporação. Então, não confunda evaporação com sifonagem. Agora vamos para a sifonagem. Sifonagem, conjuntos de fenômenos determinantes da redução total ou parcial da coluna d'água no sifão, da quebra dessa coluna, da quebra do fecho hídrico
parcial ou totalmente. E aí eu tenho dois tipos de sifonagem. A autossifonagem e a sifonagem induzida por outro. Então veja a minha linguagem corporal. A autossifonagem e a sifonagem induzida por outra. Sifonagem induzida. Também chamado de sifonagem ou sifonamento por compressão. Vamos entender rapidamente. Autossifonagem. Desconectores afetados pela variação de pressão provocada pela descarga dos aparelhos a ponto de perderem toda a sua água. Ocorre quando o ramal de descarga é muito comprido e de seção transversal, diâmetro muito pequeno, chegando a encher completamente a canalização horizontal antes de atingir o tubo de queda, que é a pressão. Pessoal, eu vou desenhar aqui, ó. Eu vou desenhar aqui, certo? Eu não vou nem apagar essa parte de cima. Olha para cá. Eu vou pegar essa pia, colocar essa pia aqui. E vou colocar aqui o nosso sifãozinho. E o nosso ramal. Então, isso daqui é o nosso ramal de descarga, o nosso ramal. O fecho hídrico, ele tem que permanecer aqui nessa alturazinha, né? Ele tem que permanecer aqui nessa altura. Ocorre que na hora que eu estou consumindo água, tudo isso aqui está cheio, ó. Certo? Vejam que de propósito eu desenhei um ramal grande de comprimento e pequeno de diâmetro. Eu vou fazer aqui uma analogia. Você já se deparou com situação em que faltou gasolina no carro, no meio da estrada, longe de qualquer posto de gasolina? E alguém, alguma alma boa, parou para te ajudar, doando um pouco da gasolina que tinha no tanque dele. Mas para isso ele precisou de uma mangueira. E aí ele foi lá, enfiou a mangueira dentro do tanque dele, sugou com a boca, ou seja, gerou na mangueira uma pressão negativa. Na hora que a gasolina veio para a boca, ele botou a mangueira para o balde. Né? Pessoal, aqui é a altura do tanque. Você, se a mangueira for muito fininha, você pode até elevar o balde a uma altura mais alta do que o tanque, de preferência não faça isso, mas pode, com uma certa altura, que a água vai continuar vindo. Por quê? Porque é como se isso daqui, como se essa camada d'água se comportasse como uma corrente. E ela se comportando como uma corrente, que vai ocorrer isso quando o diâmetro aqui for muito pequeno e a seção muito grande, na hora que você fechar a torneira, que toda essa água escoar, ela vai puxar todo o resto da água como se fosse uma corrente, vai ficar tudo vazio depois. Tá? Vai ficar tudo vazio depois. Quando fica vazio, quem é que entra? Os gases, o mau cheiro. Isso daí é o que a gente chama de autossifonagem. Tá? Por que alto? Porque é a sifonagem, ou seja, a quebra do fecho hídrico no próprio aparelho que for usado. Isso é autossifonagem. Como é que conserta isso? Trocando esse ramal. Aumentando um pouquinho o diâmetro dele. Tá? Então, quando você vai comprar, quando você vai ver aquelas tabelas, qual é o ramal, vai ter tabela, né? O dimensionamento. Qual é o ramal, o diâmetro do subramal? Ele já é colocado em função também disso. De não haver ou de dificultar a quebra do fecho hídrico. Ok? Mas em casas mais antigas é possível que você encontre muito essa patologia. Professor, e o que é a sifonagem induzida? É aquela, eu não vou nem perder muito tempo com o desenho, mas é aquela que eu falei quando eu mostrei esses slides aqui, ó. Ou esse daqui. Se eu estiver descendo aqui uma partezinha da secção transversal desse tubo de queda, estiver fechado,
pela água e pelas fezes, aquilo vai pressurizar a camada de ar que está abaixo, vai empurrar para baixo, vai pressurizar. E ele empurrando para baixo, vai empurrar para os lados também. Então veja que o uso de um provocou a quebra do fecho hídrico de outro aparelho. Então um induziu a quebra do outro, por isso que o nome é sifonagem induzida. Então é nesse caso, cadê? Está aqui, que eu tenho a sifonagem induzida. Professor, como é que eu resolvo isso? Bem dimensionando o subsistema de ventilação, garantindo um bom dimensionamento do subsistema de ventilação. Professor, o bom dimensionamento do subsistema de ventilação é só colocar um diâmetro correto? Não. É colocar tantas colunas de ventilação, tubos de ventilação, quantos forem necessários, onde forem necessários, é ventilar no ponto certo, no lugar mais adequado. A norma indica tudo isso. Tá? Bom, então visto aí os fenômenos ligados à sifonagem, a solução, eis que surge o quê? O subsistema de ventilação. Então note que agora, mesmo que eu tivesse um único tubo de queda, e esse tubo de queda fosse ventilado, que são essas linhas tracejadas, o subsistema de ventilação tem como código ser linha tracejada, eu evitaria a quebra do fecho hídrico. Agora, aqui é uma solução conjunta, qual seja, geralmente você coloca uma coluna de ventilação só para vasos sanitários, porque vaso sanitário é uma coisa fora a parte, porque tem a parte sólida. E essa coluna de ventilação, ela é de ventilação não, pessoal, desculpa, tubo de queda. Um tubo de queda só para a aprumada dos vasos sanitários, dentro do banheiro, e outro tubo de queda para o resto dos aparelhos. Porque o resto dos aparelhos, mesmo todos eles somados, não dá o esforço, não dá o peso que dá o peso aqui desse aparelho. Tá? E todos os dois tubos de queda ventilados, em cada pavimento. Só por curiosidade, isso aqui é uma coluna de ventilação, isso aqui é um ramal de ventilação. Vão se acostumando a esses termos, ok? Vamos passar para frente. Então, uma vez que a gente viu a solução, tá aqui, ó. Mesmo que eu tenha coluna única, eu posso ventilar também. Agora, pessoal, aqui ele está ventilando só de um lado. Depois a gente vai entender por quê, tá? A minha intenção não é entrar nos detalhes do dimensionamento do subsistema de ventilação. São 5 arquivos aqui. O quarto arquivo é só falando de subsistema de ventilação. Só subsistema de ventilação. E o quinto e último é dimensionamento na veia, de todas as tubulações. Ramal de descarga, ramal de esgoto, tubo de queda, subcoletor, coletor, tudo. Que são os nomes das tubulações que a gente tem aqui, tá? Beleza. Então, a gente encerra essa aula por aqui. Eu tenho certeza que essa aula foi muito interessante para você. Tenho certeza, tá? A gente volta aí com o próximo arquivo, com a parte 2, falando dos dispositivos que estão presentes aqui na parte de esgoto. Savabona para vocês.